Bom dia, boa tarde, boa noite, telespectador do Tudo Sobre Paulista. Estamos aqui com o Jairo Brumer, treinador sub-20 do Guarani. Boa noite, boa tarde, Jairo. Como você tá? Tudo bem? André, boa tarde aí. Para mim é um prazer poder estar falando contigo aí. Sempre bom falar de futebol aí. Obrigado aí. Vamos falar bastante de futebol aí. Opa, obrigado você pelo convite. É, Começar, cara, Copinha chegando aí, você sub-20 é o grande evento do ano, assim, né? Claro, o Paulista, o Brasileiro, são todas competições importantes para quem participa, mas a Copinha é o grande palco aí. Queria saber, com o rebaixamento do Guarani, você sente que vem talvez uma responsabilidade a mais de ter um resultado no time sub-20, mesmo que vocês não tenham toda aquela relação com o profissional? Ou segue a vida, o trabalho é diferente? Como que se enxerga isso? Olha, é sempre importante você frisar isso, né? Até porque tudo que acontece na equipe de cima, né, na equipe profissional, é refletida na equipe sub-20 e sucessivamente no 17 e no 15. A base, por si só, ela acaba sofrendo um pouquinho aí com isso, né? Mas eu acredito que o trabalho ele vai seguir da mesma forma que foi durante o ano todo, né? A gente sabe da responsabilidade que é. Copa São Paulo, como você mesmo disse, é, é a principal competição da categoria, né? É um torneio curto, né? Decisões atrás de decisões, mas acredito que foi feito um ano muito bom. Espero poder dar minha contribuição junto com os atletas para que a gente possa, na Copa São Paulo, fazer um bom trabalho. E vão fazer, com certeza. Esse ano, vocês passaram bem da fase de grupos, acabaram empatando com o Corinthians ali, caíram os pênaltis e o Corinthians acabou sendo campeão. Como você avalia aí essa campanha? Você acha que se tivesse passado do Corinthians, chegava como para as cabeças ali, ou como você falou, muita decisão, cada jogo é uma história? Como você avalia o desempenho da Copa São Paulo desse ano? E eu acho que um resultado de orgulho, assim, né? Porque o Corinthians depois ganhou todos os jogos, foi a única vez que foi para os pênaltis, foi contra vocês. Na verdade, todo o contexto de preparação da Copa São Paulo para este ano, né? Eu acabei pegando a preparação 30 dias antes da competição começar. Eu, na verdade, não participei nem da seleção dos atletas para que essa competição fosse ocorrer, né? Mas, como você mesmo disse, eu acredito que até o desempenho nos surpreendeu também, até apesar de tudo que vinha se passando ao longo dessa preparação, né? São equipes totalmente diferentes da que eu tenho hoje, por exemplo, né? Que vai jogar a Copa São Paulo de 25. São características diferentes, são atletas diferentes, mas é sempre bom lembrar porque essa Taça São Paulo desse ano, apesar de tudo, como eu disse, apesar de toda a preparação ser um pouquinho conturbada, a gente teve um pouquinho de pressa em algumas determinadas situações, mas acredito que o resultado foi de boa valia. Acabamos perdendo aí para o Corinthians nos pênaltis, né? Que consequentemente depois o Corinthians viria até a final. Acho que a única equipe que conseguiu fazer 2 gols no Corinthians, eu acredito que foi a gente, né? Então é gratificante. Infelizmente a gente fica triste por ter perdido, mas a gente enfrentou uma grande equipe e consequentemente eu acredito que a gente fez um bom trabalho. Se a gente passa, por exemplo, é difícil da gente saber isso, né? Até porque se você passa de um jogo grande desse, a dimensão que ganha a competição é outra, né? Então não dá para a gente medir aí até que ponto seria válido a gente achar que a gente poderia chegar. Mas acredito que o trabalho em si aí foi muito bom, né? Foi além daquilo que se esperava. Espero também esse ano aí, o ano que vem, por exemplo, da Copa São Paulo, a gente poder fazer um trabalho parecido ou até melhor do que foi feito esse ano. Entendi. Eu não sabia dessa parte que você assumiu aí na reta final. É, Na verdade, eu tive pouquíssimo tempo, até acho que tive 30 minutos, na verdade, nem fazer parte da pré-seleção dos garotos eu participei, porque eu estava no 17, né? Então eu vinha do 17, a gente fez uma campanha no Paulista muito boa no 17. Fomos a quinta melhor campanha do estado de São Paulo, né? Até surpreendeu aqui dentro pro Guarani, surpreendeu para fora também. Então, eu acabei assumindo essa equipe aí já no final de novembro para dezembro. Então, eu tive menos de 30 dias aí para poder tentar acertar e fazer uma Copa São Paulo. Dentro de tudo isso, acredito que foi feito um bom trabalho. sim, com certeza. Isso só engrandece o trabalho só. O grupo desse ano de vocês, grupo 5, Atlético Mineiro, Francana e Nova Iguaçu,
que vai ser lá em Franca. Você sabe, da parte interna, chega para você alguma coisa, se tiveram conversas para o grupo sem Campinas, ou já estava pré-definido que não rolaria? Porque isso faz uma diferença, né, cara? Querendo ou não, vocês terem a torcida ao seu lado ali. Você sabe alguma coisa É, sobre isso? na verdade, o Guarani nunca foi sede, né? Ou se foi Hum. sede, aliás, deve ter sido lá atrás, né? Então, nós já sabíamos que não seria em Campinas, que não seríamos sede. A gente só estava aguardando realmente a definição das equipes que participariam do grupo, mas aqui acho que faz um bom tempo, eu não sei te dizer precisamente, mas já faz um bom tempo que Campinas não é sede, tá, São Paulo. Ano passado acabamos caímos em Tupã, né? E esse ano caímos em Franca, né? Como você mesmo disse aí, ao lado do Atlético Mineiro, Nova Iguaçu e Francana, né? Sim. E vocês já devem ter analisado aí o jogo dos adversários. O que você tem para dizer aí? O Atlético Mineiro tá como aí o grande adversário, realmente, aquela que é a figura a ser batida, o Francana, o Nova Iguaçu. O que você avalia aí do grupo? Olha, analisando todas as chaves, né, da Taça São Paulo, a gente acaba pegando todas as chaves para poder analisar. Eu, sem sombra de dúvida, acredito que a chave que nós caímos esse ano, se não está entre as 3 ou 4 chaves mais equilibradas da Taça São Paulo, se não for a mais equilibrada, está entre as 3, 4. Porque, friamente falando aí, você pega, por exemplo, Nova Iguaçu, né, que foram vice-campeão carioca da equipe profissional, se eu não me engano, foram vice-campeão de sub-20 e foram campeões sub-17. Então, quer dizer, se você fazer toda essa junção, consequentemente, eles devem ter atletas no profissional que participaram dessa campanha, devem ter muitos atletas desse campeão, desse sub-17 que foi campeão, devem participar da Taça São Paulo, e propriamente o time sub-20 que já vem de um excelente resultado aí, que foi o vice-campeonato. Então, acredito que nós vamos ter um desafio grande, uma equipe forte, né? E toda a tradição que ele já tem de revelar bons atletas no futebol carioca. Então, acredito que o Nova Iguaçu tenha muita qualidade. Francana, para você se ter uma ideia, também tiveram acesso no estado de São Paulo. Creio eu que deva ter atletas que participaram desse acesso, participando da Copa São Paulo. Então, tudo isso vai trazendo ingredientes para que o grupo seja realmente muito equilibrado. E aí, para finalizar, a gente não precisa falar da força do Atlético, né? O Atlético Mineiro, muita tradição, camisa, o tamanho da tradição em revelar atletas, toda a força que tem o Atlético e a tradição que tem. Então, e nós que também tem uma camisa pesada, que também tem história, nós temos que. Então, é por isso que eu acredito nesse grupo tão equilibrado. Vai ser um grupo difícil, onde é muito difícil apontar aí os favoritos a ter essas 2 vagas. Perfeito. E falar um pouco sobre você, cara. Você parou de jogar em 2020 e em 2022 já começou aí na parte técnica, como a gente estava conversando fora do ar, no Sertãozinho. Assim, mais pro final da sua carreira, né? Mesmo de você parar, você já pensava assim, pô, vou parar, vou entrar para a parte técnica? Foi um convite que veio, você aproveitou a oportunidade? Como que foi essa transição de jogador para agora treinador de base e no futuro provavelmente treinador de time principal? É sempre difícil, André, a gente ter um prognóstico aí do que realmente vai acontecer após o término da carreira, porque, na verdade, eu parei um pouquinho precoce aí, poderia ter jogado talvez 1 ou 2 anos mais, né? Quando eu paro em 20, como você mesmo disse aí, antes da pandemia, né, minhas últimas partidas como atleta. Aí eu já vinha desde 2018 aí fazendo alguma coisa na área de futebol, por exemplo, já vim estudando gestão, né? Quando eu já vim em 21, eu acabo me formando em gestão técnica do futebol, né? E, consequentemente, por todo esse tempo que a gente tem dentro do futebol, você acaba recebendo um ou outro convite para realmente fazer parte da parte técnica, né? Nunca foi uma prioridade 100% de dizer que talvez eu seria treinador assim que parasse. Mas a gente sabe que alguma coisa no futebol a gente iria fazer. Como eu te disse, eu fui para a área da gestão, fui procurar fazer gestão, que é uma coisa que eu gosto, acredito que futebol sem organização é muito difícil você ter que fazer futebol. Então foi uma área que eu fiz e depois em 2022 eu acabo fazendo até a licença B, né, a licença C, licença B da CBF, dando continuidade naquilo que eu já pensava em termos de estudar futebol, essas coisas. E aí me aparece um primeiro convite
feito, né, até nos bastidores a gente estava falando, feito pelo Pacheco, que era gestor do Sertãozinho, me faz um convite para ser auxiliar técnico do Sertãozinho em 2022. Ali eu inicio a minha trajetória como auxiliar, fico ali por 5, 6 meses, né, uma Copa Paulista inteira, e em 23, logo em março, eu sou convidado aí por algumas pessoas do Guarani para assumir a categoria sub-17. Para mim, um primeiro impacto complicado de dizer, porque não tinha experiência como treinador, mas acredito eu que foi um trabalho de muito sucesso, principalmente ali no 17, pelo pouco tempo que eu fiquei, pelos resultados alcançados. E desde então eu tô aí, cara, faz quase 2 anos aí, buscando sempre conhecimento, buscando resultados positivos, buscando aprender um pouco mais, para, como você mesmo disse aí, daqui um tempinho poder estar trabalhando até mesmo com futebol profissional. Que legal, cara. Parabéns aí pela mudança. E o Léo Ortiz, se eu não me engano, declarou aí esses dias, quando perguntado sobre o Felipe Luiz, né? Que assumiu o Flamengo já logo depois de parar, e ele falou: pô, é bom um jogador que para e assume rápido. A vantagem é que ele tá muito atualizado com o que tá acontecendo de fato, né? Ele enxerga a visão do atleta ali, sabe das coisas. O que você tem para dizer sobre isso? Você que já teve diversos treinadores na carreira e agora você como treinador. Tem vantagens e desvantagens. Ser um treinador jovem, com certeza. O que você tem para falar sobre isso aí? Olha, eu acredito que as desvantagens, elas são muito pequenas em decorrência da falta de experiência, talvez, no cargo, né, de treinador, de auxiliar da área técnica propriamente, mas eu acredito que são bem mais pontos positivos do que negativos. Por que quando eu falo isso? É porque, assim, e a fala do Ortiz, ela é pertinente porque você pega o Felipe Luiz, por exemplo, se eu não me engano, o Felipe Luiz deve ter menos de um ano aí como treinador aí, entre sub-20 e profissional. Então, mas ele tem todo o caminho que foi como atleta. É claro que a gente sabe que hoje é muito diferente, né? As situações são diferentes, as coisas acontecem de forma diferente, mas toda aquela experiência de vestiário, toda aquela experiência como atleta, né? A gente tenta trazer isso para o lado da parte técnica. É claro que tem muita diferença, a gente acha que não no início, mas a maneira como se pensa, a maneira como se conduz algumas coisas, muda em alguns aspectos, e isso faz com que nós possamos aí aprender um pouco mais, né? Mas não nos tira o que é primordial, né? Que é o tatear o vestiário, o cheirar vestiário que a gente fala, que a gente tá fresquinho, acabou de sair dali, entende a cabeça do atleta. Isso facilita o trabalho no decorrer das competições e assim sucessivamente. Perfeito, eu concordo plenamente. E para finalizar, cara, fala um pouco aí sobre qual que é a cara do seu time, o que, que o torcedor ou do Guarani ou a pessoa que vai assistir um jogo do Guarani na Copinha pode esperar aí. É um time mais de transição, um time que fica mais com a bola. Como que é a característica do sub-20 do Guarani hoje em dia? Olha, André, uma pergunta interessante, cara. Até fico contente da pergunta, porque nós trabalhamos com base, cara. É bom a gente estar falando, porque muitas das pessoas talvez não conheçam aí a grande realidade da base no nosso país, né? É claro que qualquer treinador sonha em talvez colocar um sistema de jogo, uma maneira de se jogar e atrás daquilo depois trazer atletas para se fazer aquele sistema, aquele tipo de jogo, mas normalmente nunca é dessa forma, né? Eu, eu tenho como primícia aí tentar entender o que eu tenho em mãos, né? Como atleta, o que eu tenho em mão como clube, como cultura do clube, né? Em cima disso, procurar estabelecer melhor sistema, melhor forma de jogar para que isso aconteça. É claro que tem alguns princípios que eu não abro mão nunca, né? Isso vem do Jairo como atleta e eu passo isso para o Jairo treinador, né? A minha equipe, muitas das vezes, ela vai jogar, ela vai tentar controlar o jogo, gosta da posse, dificilmente vai ficar sem a bola, né? Mas é como eu te disse, isso varia muito de acordo com as peças que você tem, daquilo que você tem para armar uma equipe, né? Mas o meu gosto, com certeza, é para que se jogue um futebol bem jogado, para que saia de trás, na maioria das vezes, jogando de pé em pé, né? Até romper aí bloco médio, até chegar no bloco alto aí e finalizar as jogadas. Eu acredito que dessa forma o futebol fica mais vistoso, dessa forma o futebol fica mais eficiente, e é isso que a gente tenta colocar para os nossos atletas, né? De uma maneira simples, mas que seja efetiva. E eu acredito que esse time desse ano, por exemplo, que vai jogar a Copinha de 25,
tem muitos desses princípios, vai com certeza procurar ter a posse, procurar jogar, né, procurar sair de trás com ela em posse, mas a gente sabe, futebol é uma caixinha de surpresa, vamos enfrentar adversários totalmente diferentes, né, um de uma forma, outro de outra, e nós vamos saber se adequar a isso aí. Eu tenho uma coisa que eu não abro mão, que eu acredito no seguinte: futebol é aquele que se adapta primeiro às situações, acaba levando vantagem e, consequentemente, tendo resultados melhores. Então, é com esse tipo de pensamento que a gente vai, né, para que a gente possa não só desenvolver um bom futebol, como trazer bons resultados, né? Esse ano, um ano atípico para nós, tivemos bastante jogos, diferente do ano passado, então acredito que nós temos aí bons princípios aí para fazer uma boa competição, demonstrar um bom futebol, consequentemente conseguir bons resultados. Que legal. Gostei bastante do que você falou. E agora, para finalizar, me fala aí 2, 3 jogadores do seu grupo que você acha que vão chamar atenção aí na Copinha, que vão se destacar, para o pessoal prestar atenção mesmo, assim, assistir com carinho. Olha, é difícil a gente destacar, né, Sem André? querer fazer você escolher o filho preferido, né? Entendi. Então, assim, é difícil a gente destacar, mas acredito que até agora, faz 2 dias, eu acabei dando uma entrevista, né, para um jornal de Campinas, e a pergunta foi justamente essa, né? Como que a gente destaca um ou dois aí, com certeza vai ser o destaque da Copa São Paulo, tudo. Mas é difícil a gente falar. Eu vou ser bem sincero para você. Esse grupo é um grupo um pouquinho diferente aí. Se você me perguntasse do grupo que jogou a Taça São Paulo esse ano, eu teria 2 nomes com facilidade para te dizer assim: esses dois aqui vão fazer a diferença. Nós podemos esperar desses dois. Eu acredito que esse ano vai ser um pouquinho diferente. Não, diferentemente do que a gente tinha no grupo que passou, esse grupo do Sub-20 que está se formando é um grupo muito coeso, um jogo muito coletivo, um muito dependente do outro, né? Mas acredita aí que eu vou citar um atleta de cada setor aí que consequentemente eu acredito que vai fazer uma boa Copa São Paulo, que vai com certeza nos decidir para nós nos seus setores, né? Nós temos o nosso capitão, o João Nogueira, que vem de uma consistência muito grande, lateral esquerdo, acredito que vai ser um dos pilares, né? No meio de campo tem que destacar 2 volantes com muita frieza, bom passes, tanto o Vinícius Yudi quanto o Beluco também acredito que façam boa Copa São Paulo, e na frente é difícil da gente decidir ainda, porque a gente não está decidindo como que vai, mas a nossa esperança de gols aí tá em cima do João Marcelo, do Eliseu, junto com o Léo Porfílio, para que a gente possa realmente fazer uma boa Copa São Paulo. Então, eu acabei citando alguns nomes a mais aí para você, mas são nomes pertinentes que eu acredito que na força, em conjunto, eles devam ajudar o grupo aí e conseguir fazer uma boa Taça São Paulo. Eu que te coloquei na fogueira, você saiu bem demais. Cara, brigadão, Jairo, bom trabalho para você, bom final de preparação e boa Copa São Paulo aí. Brigadão pela conversa, viu? Seja sempre bem-vindo aí no TSP. Eu que agradeço aí do convite, André. Fico à disposição para que sempre que quiser falar de futebol, a gente está à disposição. Obrigado pelo convite novamente. Sempre bom falar de futebol, sempre bom falar do nosso trabalho, né? Espero poder ter contribuído um pouquinho aí. Sempre que precisar da gente, a gente está aqui, tá bom? Obrigado. Beleza. Eu te agradeço novamente a oportunidade, né? Que você possa aí também, assim como nós, ter sucesso no ano de 2025. Brigadão, cara. Valeu, vou encerrar aqui.